Mas explique para nós, André, o que que são? Por que são essas plus, por que atípicos? O que que são realmente as doenças de Parkinson, plus ou atípicas, né? Então, é um grupo heterogêneo de doenças neurodegenerativas, realmente de mau prognóstico, sobrevida limitada, em que você tem alguns sinais e sintomas, né, que definem essas doenças, né, e que não estão presentes, por exemplo, no Parkinson. Exemplo. A simetria dos sintomas, né? Parkinson é tipicamente uma doença assimétrica, essas doenças são simétricas quando ocorre parkinsonismo, desautonomia grave desde o início, declínio cognitivo desde o início, desequilíbrio com quedas. Veja, uma pessoa com Parkinson, ela quando cai é como se fosse uma data, obviamente, né, assim, imaginando, imagina, você aí que está celebrando uma data de aniversário, de casamento, de uma conquista qualquer. Uma queda em alguém com Parkinson é uma celebração. Quer dizer, a pessoa sabe direitinho o dia, a hora que ela caiu, quando ela caiu, e isso, em geral, é depois da lua de mel da doença de Parkinson, né? Quando você recebe uma pessoa supostamente com Parkinson e que já caiu incontáveis vezes no início do diagnóstico com fraturas, então isso, por exemplo, já é um sinal de alarme para você pensar nesses Parkinsons plus que você comentou. Então, aí realmente você falou, e foi interessante falar sobre essa questão de comparação, né, André, com Parkinson clássico. E essa questão do tempo, André, qual que é uma média do tempo, assim? Eu já tive questionamentos de pacientes, perguntar assim, doutor, com doença de Parkinson, eu vou começar a ter sintomas ruins depois de quanto tempo? Essa lua de mel. Porque a lua de mel pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 7. Eu já vi alguém falar que tem as fases do casamento, a fase do Parkinson. Então, os 3 primeiros anos vão bem, tem a crise dos 5, a crise dos 7. E realmente já tem trabalhos a partir de 10 anos. O que você vê, assim, o que você realmente você fala, o que é precoce de sintomas para te chamar a atenção? É só no começo da doença ou um tempo maior? De fato, óbvio que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas, por exemplo, se a gente, simplificando, colocar 5 anos como sendo a lua de mel da doença de Parkinson, em que com o médico, sem o médico, ou apesar do médico, tudo vai funcionar, em 5 anos alguém com Parkinson não está em cadeira de rodas. Então a gente chama de sinal da cadeira de rodas. Em 1 ano, que é também um corte arbitrário para você avaliar declínio cognitivo se iniciando junto com o parkinsonismo, também a gente não espera que esses pacientes estejam com prejuízo cognitivo. Então, você tem esse corte arbitrário de 1 ano para observar se o declínio cognitivo virá, por exemplo, na demência por corpus de Levy, isso é um critério. E um outro critério de 5 anos, que é um período assim já com uma margem boa de tempo em que você não espera que esses pacientes com Parkinson típico estejam, por exemplo, em cadeira de rodas. Então eu diria que 1 ano para a gente avaliar a cognição e 5 anos para a gente avaliar um declínio motor drástico, né? Entendi. Isso é importante para a gente ter essa ideia do que quando pensar realmente, né, dos famosos red flags, né, os sinais de alerta para os Parkinsons atípicos, né? E antes da gente entrar nas doenças em si, né, nós vamos falar cada um pouquinho, qual que é essa importância realmente, André, desse diagnóstico correto? São formas raras de doenças neurodegenerativas, embora eu acabe vendo isso com um pouco mais de frequência, mas são formas raras. O problema é que esses pacientes eles sofrem com um diagnóstico incorreto, né? Eles não conseguem receber um tratamento de suporte. O fato de uma doença não ter um tratamento eficaz não significa que
essa doença não possa, ou essas pessoas não possam receber um suporte psicológico e terapêutico, inclusive. Se eles têm dor, a gente trata a dor. Se eles têm alteração do sono, do humor, enfim, desautonomia, seja lá o que for, as terapias profissionais com físio, fono, TO, psicólogo, neuropsicólogo, né? Então a gente tem uma possibilidade de coisas para fazer. Então, apesar de raras, elas têm uma alta mortalidade e esses pacientes precisam ser reconhecidos rapidamente para que a gente possa oferecer a melhor qualidade de vida possível para eles nessa trajetória.